Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha aqui do plenário, quem nos acompanha pela TVL, muito boa tarde. É um prazer e uma honra estar aqui novamente. Eu tive a oportunidade de participar hoje pela manhã da abertura do 10º Seminário Catarinense de Transparência e Controle Social. Tem algumas fotos aqui, mas enquanto o Ari coloca as fotos, quero dizer que eu entendo que a transparência é uma prerrogativa sine qua non para a comunicação dos poderes com a sociedade. É inadmissível nos dias de hoje que algum poder, seja ele o executivo, o legislativo ou o judiciário, pretenda se comunicar com a sociedade sem que haja total transparência. Somos nós que temos a prerrogativa municipal de fiscalizar o executivo, mas devemos também alertar que o nosso poder legislativo deve avançar cada vez mais no sistema de transparência, e nisso nós estamos dando um exemplo, nós estamos oferecendo à sociedade blumenauense, de forma avançada, meios de transparência e de controle social. Hoje o cidadão blumenauense pode, por meio da ouvidoria, pode vir aqui, ou pelo acesso à internet, acessar todos os números, todas as informações da Câmara Municipal de Vereadores. E todos os vereadores têm contribuído no avanço da transparência desta casa. Acontece concomitantemente ao 10º Seminário Catarinense de Transparência e Controle Social, o 9º Seminário Municipal de Controle Fiscal e a 4ª Semana Municipal de Transparência e Combate à Corrupção. São temas interligados e que a cidade de Blumenau tem dado exemplo, não só o executivo, em oferecer a transparência, mas a sociedade também, por meio do Observatório Social, por meio da Comissão de Moralidade Pública da OAB, tem cobrado transparência e promovido avanços no município de Blumenau. Então, eu desejo sucesso aos eventos, aos organizadores, e que de fato ele possa refletir na sociedade e que possa avançar a democracia, porque o intuito da transparência, do controle social é de fato o fortalecimento das instituições. Hoje foi destaque na imprensa o início da Semana Nacional dos Museus. Eu tive a oportunidade, quando era presidente da Fundação Cultural, em participar diversas vezes com os museus de Blumenau, da Semana Nacional dos Museus, que é uma atividade que acontece no Brasil todo e que cada ano tem um tema específico, e ele visa, de fato, a integração dos museus, mas visa mais ainda fazer com que as pessoas frequentem os museus, que as pessoas conheçam a história da sua cidade, que as pessoas conheçam aquilo que é produzido de arte e cultura nas suas cidades. A Fundação Cultural de Blumenau está participando com o Museu de Arte de Blumenau, Museu da Família Colonial e Museu de Hábitos e Costumes. A NSC-TV fez uma matéria sobre a Semana Nacional dos Museus, mostrando um pouco dos museus de Blumenau e da participação da Fundação Cultural nesta Semana Nacional. E com imagens cedidas, com a autorização da NSC-TV, eu gostaria de transmitir aqui e mostrar para os vereadores e para a sociedade um pouco do trabalho da Fundação Cultural de Blumenau. Estamos no Marco Zero, a poucos metros de onde muitos imigrantes desembarcaram, cheios de planos e sonhos. Esse lugar é cercado de história, algumas bem antigas, que refletem muito sobre o passado de Blumenau. Essa foi a primeira rua planejada da colônia. As primeiras palmeiras imperiais trazidas do Rio de Janeiro foram plantadas aqui há mais de 140 anos. Essa casa em Chaimel é a mais antiga da cidade. Ela tem 160 anos e virou o Museu da Família Colonial. A casa abrigou a família do sobrinho do Dr. Blumenau, fundador da cidade. Este outro museu mostra um pouco dos hábitos e costumes das primeiras pessoas que viveram em Blumenau. Tem roupas, objetos e utensílios domésticos. Você já imaginou entrar num cofre? Na década de 30, aqui funcionava o Banco Nacional do Comércio. E o cofre do banco virou sala de exposição.
Quem não gosta de usar uma camiseta? É leve, confortável. Blumenau vestiu o Brasil. Se bem que as primeiras eram de um tecido bem grosso. Para tecer o fio não era fácil e nem leve. Esse tear tem mais de 120 anos. Era preciso 12 horas de trabalho, girando isso à mão para produzir 6 quilos de malha. Hoje, um tear automatizado produz 500 quilos nesse tempo. Como eles conseguiram erguer toneladas de ferro a esta altura, sem contar com os enormes guindastes que temos hoje? Nessa viagem ao passado, a gente descobre que os atrasos com obras públicas é coisa antiga, hein? Ela é um dos símbolos de Blumenau. As peças vieram da Alemanha. A construção levou 3 anos. A ponte ficou pronta em 1931, mas durante um bom tempo a obra não serviu para nada. Veio a Revolução Getulista e ficou só a ponte, sem as cabeceiras. Só 5 anos mais tarde é que concluíram os acessos. Muitos nem fazem ideia de como tudo começou, de como foi difícil e o trabalho que deu para transformar Blumenau no que é hoje. E tudo isso está aqui, aos olhos de quem quiser conhecer. Só aqui em Blumenau são 14 museus para você visitar e muitas histórias para aprender. Os museus, eles trazem a história viva, né? Então não é só como dizer, é coisa do passado, é coisa do museu. Essa é uma terminologia assim, que já não existe mais. E o museu, então, é o lugar da gente rever essas histórias, rever... Muito obrigado, então, a NSC-TV que cedeu as imagens, e eu mostro isso aqui para motivar os blumenauenses, motivar a todos nós a conhecer um pouco mais da nossa própria história, do grande trabalho de museus que é feito na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. A nossa cidade é a que mais tem museu per capita, então ela de fato é um exemplo no estado de Santa Catarina em museologia, e eu gostaria de convidar a todos para visitar os museus da cidade de Blumenau. E ela fala ali no início da reportagem, a jornalista fala que essa casa aqui, na Rua das Palmeiras, é a casa mais antiga de Blumenau. Ela não só a casa mais antiga de Blumenau, como a casa mais antiga do Vale do Itajaí preservada pelo município de Blumenau, foi tornada um museu e é um patrimônio da nossa cidade, que hoje abriga o Museu da Família Colonial e o Horto Botânico Edith Gerner, onde abriga ali o Cemitério dos Gatos, também é um ponto turístico tão conhecido. Então faço o convite aos blumenauenses que participem e prestigiem a Semana Nacional dos Museus, promovidas pelo Instituto Brasileiro de Museus. Tem a programação que acontece do dia 14 a 18 de maio, exposição de arte e moda, oficina de cores e formas, caminhada cultural e outras ações que os blumenauenses estão convidados a participar. Muito obrigado, senhor presidente, na tarde de hoje era isso.